Eu Boa consegui, noite, Lana. Graça e paz. Boa noite, queridos. Graça e paz. eu consegui mudar a aula do Caleb de bateria. E aí tá mais tranquilo agora, graças a Deus. Estou conseguindo fazer reunião com os pastores com mais tranquilidade também, porque eu tenho uma reunião que começa às 5, né? E eu estava terminando essa reunião 6h40, 6h45, para levar para o Caleb na aula, que era 7. E aí depois eu ia buscar 7h50 e já chegava aqui atrasado, né? Para a nossa reunião. Mas eu consegui mudar para um outro horário. Aí eu estou indo até mais um pouco mais na reunião de pastores, né? Porque já viu, 10, 12 pastores, o povo tem o que falar, né? E aí acaba a reunião lá, eu ainda tenho um tempinho para me organizar aqui e começar a nossa reunião. Mas amém. Glória a Deus por essa noite, glória a Deus porque a gente está firme aqui, início da semana, estamos encontrando força ainda para poder começar a semana. E precisamos orar, né? A oração nos vivifica, nos renova. Ela realmente traz aquilo que a gente não tem, né? A força que vem de Deus. Queria pedir então, irmão Giovanni, que pudesse orar por nós nessa hora, pedindo por aqueles que estão chegando ainda, pela Evelyn, que não vai poder participar hoje, mas também pela Alessandra, pelo Fernando, pela Gabi, pela Bruna, pelo Alan. Vamos estar orando então com Giovanni. Glória a Deus. Amém, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor nos colocou de pé nesse dia. E o Senhor nos deu livramento. O Senhor nos deu força. O Senhor nos ensinou mais um pouquinho sobre a vida. Obrigado, Pai, por este momento onde que nós nos reunimos aqui para falar, Pai, das coisas do alto. Ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor venha abençoar, Pai. Ó Deus, poderosamente abrir a mente, Pai, de cada um que está aqui. Ó Deus, dando condições de entender, Pai, cada uma das Tuas escrituras. Pai, obrigado, porque esse momento aqui tem sido, Pai, revigorante, tem sido, Pai, ó Deus, um momento onde que nós estamos, Pai, fortalecendo a nossa fé através da vida um do outro, Pai. Nós temos aprendido, nós temos crescido, e é isso, Pai, que nós queremos, né? Crescer a estatura do varão perfeito que é Cristo. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão nessa visão, uma visão que vem do Senhor, de amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Pai, que no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, o Senhor possa, Pai, sustentar cada um, Pai, dos discipuladores, Pai, que se encontram, Pai, nesse chamado. Pai, que o Senhor vai de contra a vida da Alessandra, Pai, do Hernani, vai também na vida, Pai, do Nando, da Gabi, Pai, da Eve, do Rodrigo, ô Pai, da Bruna e do Alan, Pai. Ó Deus, dando graça, dando força na vida da Lana, do seu Bolinha, Pai, estendendo ali de todos os familiares. Deus, vai cuidando também da vida do pastor Mateus, Pai. Ó Deus, e todos os familiares também abrangendo, Pai. Que o Senhor vai dando, Pai, ó Deus, saúde, garra, força a cada um, Pai, dos seus. E nós cremos, Pai, ó Deus, que nós seremos como Caleb, Deus. Que aos 80 anos, quando tiver, Pai, ó Deus, com as forças ali, às vezes as pessoas acham, esse daí vai parar, esse daí vai desanimar, que a gente possa, Pai, ter um espírito de conquista, ó Deus, e conquistar, Pai, pessoas para o Teu reino. Nos dê essa força, Deus, nos dê esse vigor, no nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Alessandra chegando aqui, ó. Seja bem-vinda, Alessandra, boa noite. O microfone tá desligado o seu, Alessandra. Boa noite, paz e graça. Me perdoa pelo atraso, por favor. Perdoada, chegou a tempo. A gente estava orando por você Amém. aqui. Giovanni acabou de orar por você e você apareceu, tá vendo? É só orar que Amém, Deus te abençoe. a bênção vem, né? Amém, Deus te abençoe, Giovanni. Estava fazendo a marmita de Hernani. Eita, que bênção. Eu estava hoje também comentando no grupo de pastores que em julho e agosto eu não vou poder coordenar, né, o pastoreio de pastores. E aí, na hora que eu estava falando isso, apareceu um pastor que eu já tinha proposto para ele
me ajudar, né? Ser meu substituto. Aí eu falei, e aí, ó, gente? Apareceu na hora que a gente estava falando da necessidade, aí não teve jeito. Acabou que no final da reunião a gente convenceu ele de ficar em julho e agosto. Em julho eu vou tirar um período de férias. Giovanni também vai, né? Mas vai ser aí o Giovanni no início do mês e eu no final, né? E eu e os meninos também vamos para Paraguaçu, ficar uma semana lá como missionários voluntários, traduzindo para os americanos que vão construir uma igreja. Em agosto vou também estar praticamente 2 semanas coordenando a cruzada na região de Aracaju. Vai ser na cidade de São Cristóvão, que é para o norte de Aracaju, e em Lagarto, nem sabia que havia uma cidade com esse nome, né? E Deus tem aberto as portas, viu? Obrigado pelas orações. Hoje de manhã eu conversei com um pastor lá de Aracaju, que está em Portugal, e ele falou, pastor, eu já comuniquei com o pastor em Lagarto, da maior igreja batista, e as igrejas lá são muito unidas. Nós fizemos uma cruzada lá há 10 anos atrás, com o irmão Anaconda, da Argentina, e é um avivalista. Não sei se o Giovanni já ouviu falar, se o Rodrigo, se os irmãos já ouviram falar. E essa cruzada deu 6.000 pessoas. Então, eu já entrei em contato com ele. Você pode ligar para ele, e eu já liguei para ele hoje de manhã também, pastor Raimundo Quincas, e ele falou, pastor, pode deixar que a gente já vai pedir o espaço para a prefeitura, o parque de eventos, e eu já vou marcar uma reunião com os principais pastores da cidade, e a gente então vai definir os detalhes, já vamos estar orando. Olha como que Deus abre as portas, queridos. Deus é muito bom, né? Então, queria agradecer pelas orações. Mas nós vamos continuar com a escola de discípulos, mesmo nesse tempo, né? Quando eu não puder estar, o Giovanni vai estar liderando. Quando ele não puder, eu vou estar aqui. E a gente vai prosseguir. Amém? Para sermos discipuladores, a gente precisa ser, em primeiro lugar, o quê, gente? Só é um discipulador quem primeiro é um discípulo. Discípulo, exatamente. Nós somos autorizados, né? Ou melhor, o Senhor nos prepara como discípulos para discipularmos. Então, só consegue discipular quem primeiro é um discípulo, quem primeiro já passou, né, pela experiência de obedecer, de se submeter, de amar uns aos outros. Os melhores pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, os melhores líderes da igreja que a gente pode formar são líderes que se tornaram discípulos e depois discipularam alguém, cuidaram de alguém, né? Então, se a gente quer ver uma continuidade da igreja para os próximos gerações, que traga mudança real na nossa sociedade, nós precisamos fazer discípulos. E por isso é um trabalho tão lento, né, de formiguinha, um trabalho que a gente precisa realmente semear no coração desses nossos discípulos essas verdades, e ter muita paciência, muita calma, muita habilidade de Deus, muita unção, sabedoria, entendimento. Mas nós estamos no caminho, amém? E vamos vencer. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar hoje a ordem. Eu vou começar então apresentando a guia aqui para vocês, e no final a gente faz um compartilhamento. Vou compartilhar aqui a guia. Apareceu aí para os irmãos? Sim. Ótimo. Nós já estamos, bênção, glória a Deus. Nós já estamos no 8º encontro, né? E falamos no encontro passado sobre
a vida em comunidade, que é uma marca do amor de Cristo, uma marca de amar uns aos outros. Ninguém vive sozinho, isolado. Nenhum crente, né, pode servir ao Senhor sem estar no corpo e sem ser dirigido pelo cabeça, que é Cristo. E hoje a gente vai falar sobre algumas barreiras da comunhão cristã. Então, o objetivo é demonstrar que existem barreiras em nós, que impedem a comunhão, na minha vida, na vida de cada irmão, e a gente precisa diariamente vencer essas barreiras. Lembrando sempre, né, gente, que o discipulado não é um curso, o discipulado não é uma escola formal, o discipulado não é sentar numa cadeira com um braço numa carteira escolar e fazer anotações, mas é vida na vida, é trabalhar o caráter de Cristo, levar as pessoas a se esforçarem mesmo para conhecerem a Deus. Outro dia eu fiquei tão feliz com o Diego, né? Diego falou: pastor, se tiver alguns livros bons aí, você me fala que eu quero comprar. Para quem nunca leu um livro, pastor, ano passado eu li 3 livros, Giovanni está aí próximo, se eu tiver enganado na quantidade, ele está aqui ouvindo, né? Se eu tiver enganado na quantidade, você me corrige, viu, Giovanni? E ele falou assim: eu li 3 livros, pastor. Para quem não gostava de ler, nunca tinha lido um livro na vida. Olha que crescimento, gente. Né? Leitura e adoração. Né? Lutero dizia que quem não sabe adorar não pode subir no altar, não pode ser ministro. E quem não gosta de estudar também não deveria pregar, também não deveria ensinar. Então não tem essa, né? Ah, o Espírito Santo vai me ungir e eu vou, né, falar aquilo que ele disser. E aí fala um tanto de abobrinha, fala um tanto de coisa da emoção, porque a gente fala aquilo que a gente aprendeu, né? Aquilo que a gente ouviu, aquilo que foi semeado no nosso coração. Pode até ser que a pessoa seja analfabeta e ela não consiga ler. Mas hoje existem tantas formas, né, gente? Como no passado, as pessoas também não liam. Mas as pessoas participavam de cultos que demoravam horas, dias completos. As pessoas contavam com muita fidelidade as histórias, os relatos daquilo que tinha acontecido, e havia uma tradição oral. A gente sabe que a Bíblia foi escrita a partir de uma tradição oral. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés não participou do Gênesis, ele não participou, né, da criação de Adão e Eva, da queda de Adão e Eva, ele não participou, né, da morte de Abel, né, do Senhor escolhendo a família de Noé, mas isso tudo foi transmitido de forma fiel, através das gerações, até Moisés, até chegar a Moisés. E Moisés, então, né, teve a capacidade de escrever todo esse relato a partir dessa tradição oral. As pessoas tinham uma capacidade muito grande, né, de decorar. E é claro que a gente pega ali Deuteronômio, Levítico, Êxodo, isso tudo já era a própria história que Moisés começou a vivenciar. Né? Então, mas o livro de Gênesis ali foi praticamente uma tradição oral. Então, nós precisamos levar os nossos discípulos a se esforçarem. É por isso que a gente tem os desafios no final. Inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas no último encontro, no último guia do discipulador, eu nem coloquei, né? É verdade. E não foi intencional, não, foi esquecimento. Depois eu fiquei pensando, gente, eu mandei a guia para o pessoal e eu não coloquei desafio. Vou ver se alguém vai reparar. Eu reparei. E quando for assim, podem me cobrar, viu, gente? Às vezes é tantos detalhes que a gente esquece de alguma coisa. O ideal seria que eu até submetesse isso para alguém, né? Antes, para a gente poder ter uma revisão, não fazer as coisas sozinho, né? O melhor é fazer em dupla, né? Com certeza, se eu tivesse passado para alguém, alguém teria o pastor e o desafio, né? Mas amém.
E o resultado é levar os discípulos a se abrirem sobre suas fraquezas e também ajudar aos outros nas suas dificuldades, tanto um como o outro, né? Eu mesmo tenho discípulos que têm dificuldade de se abrir, têm dificuldade de colocar para fora aquilo que estão sentindo, as suas lutas, né? E por várias razões, por medo, por falta de confiança, né? Por achar que talvez já tentou e não vai dar certo, por não querer tentar, né? Então, por orgulho. Geralmente, quando a gente fala vergonha e medo, tem como base, tem como raiz o orgulho, né? Às vezes a gente fala, a pessoa é medrosa, é tímida, mas muitos tímidos são orgulhosos, né? Foram feridos e por isso criaram aquela casca. E a gente precisa ter essa percepção e saber a forma de alcançar cada discípulo, sabendo como abordar cada um e até onde ir, né? A gente precisa entender dos limites de cada um. Tem horas que a gente não pode só chamar atenção, a pessoa não vai dar conta. O próprio Jesus, ele falou com os discípulos, né? Antes de ressuscitar, morrer e ressuscitar, ele disse, olha, há muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Então há muitas coisas que às vezes a gente quer tratar com os nossos discípulos, mas não é a hora de tratar, não é o momento, né? E a gente precisa discernir esse momento. Mas também a gente não pode adiar. A gente tem que também criar essa oportunidade. A gente tem que criar esse ambiente, né? Às vezes uma conversa pessoal, uma visita, aproveitar que ele vem reclamar algo para a gente, e a gente aproveita, né, e transforma essa reclamação num desafio, numa oportunidade para dizer, mas veja, né, você tem feito dessa forma, vamos tentar fazer diferente? Quem sabe você fazendo diferente no seu casamento, com seus filhos, né, com você mesmo. Quem sabe você obedecendo a Deus agora. E eu creio que estas verdades, né, que a gente diz, verdades bíblicas, mas também pessoais, que vão de encontro à necessidade da pessoa, vão ser pérolas que elas vão carregar para o resto da vida. Temos o boas-vindas e depois o compartilhamento, né? Como não teve desafio, nesse compartilhamento a gente vai perguntar sobre leitura da Bíblia e oração, né? E frequência dos cultos também. E aí, meu irmão, tem procurado participar das orações, tem procurado participar, né, das programações da igreja? Então, aproveite esse tempo, porque esse desafio aí, gente, ele nunca vai deixar de existir. O desafio de ler a palavra e de orar, né? É algo que a gente vai precisar fazer até que Jesus venha. E fique atento também, né, à necessidade de um dos discípulos naquele momento ali, um desabafo, uma dor. Ore depois que terminar esse momento de compartilhamento, ou anote, lembre-se de orar no final. É muito importante quando a gente está orando uns pelos outros, e quem ora de manhã sabe disso, né? Alessandra, Rodrigo, Lana aí, a gente tem o nosso encontro de manhã durante a semana, a gente está sempre com as anotações ali, né, Alessandra? Sempre lembrando os pedidos. Pastor. Sempre, sempre. E às vezes são tantos pedidos que a gente tem que colocar resumidamente, né, Alessandra? Porque senão a gente gasta o tempo todo só anotando os pedidos. Como o meu acaba virando bloquinho, aí eu tenho que... eu faço de duas partes, né? Verdade. E aí eu escolhi essa música, eu não sei se vocês conhecem, a gente cantou quinta e domingo lá na igreja, né? Clamo Jesus, do Paulo César Baruch, uma música mesmo inspirada, né, pelo Espírito Santo dos céus, que declaro pelas ruas da cidade, declaro toda depressão e ansiedade vai embora, clamo Jesus. É uma música muito ungida, declaro vícios, né, são quebrados. Então uma música muito boa para a gente poder preparar aí um momento de adoração. No estudo dirigido, a gente faz um resumo aqui inicial, né, que a gente está falando sobre as marcas do caráter de Cristo. O que é
ter o caráter de Cristo, é ser parecido com Ele, é avançar cada dia mais nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Já falamos sobre obediência, submissão, amar uns aos outros. E no amar uns aos outros a gente dividiu em duas vertentes. Aceitar o perdão completo do Senhor, é muito importante para a gente prosseguir, e viver em comunidade. E lembrando, gente, que essas marcas a gente precisa viver todos os dias. A gente precisa aprender, né? Cada dia mais a nos submeter, a obedecer. Isso não é algo que numa lição você ensinou e o seu discípulo está pronto. Nem nós estamos prontos, né? E a gente falou então que a igreja é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, né? Que o crente sem igreja é igual a galinha sem cabeça, e que a comunidade é o nosso principal elo com Deus e com outros cristãos. Mas existem barreiras à nossa comunhão. E aí uma primeira pergunta, né? Quais são as barreiras que existem em nós para ter uma comunhão viva, verdadeira, sadia, profunda com a família de Deus? E aí você pode dar uma dica. Podem ser barreiras externas, como tempo, distância, um momento específico que o seu discípulo está vivendo, que é um bebê, a criação dos filhos, uma doença na família, de um pai, de um parente. Como a gente viveu aí há poucos dias, inclusive dá notícia boa para os irmãos, eu acho que todo mundo aqui já sabe, menos o Giovanni. Os netos da Ângela foram soltos da cadeia, graças a Deus, e a gente espera agora que eles se apeguem em Deus e possam, né, viver essa vida que a gente tem tanto orado para que eles vivam. Pode ser também barreiras internas, né? Ciúmes, inveja, espírito de facção, orgulho, feridas, falta de perdão. A unidade é o propósito e o fruto da comunidade. Então, tudo que a gente faz lá na IBC, a gente faz em grupo. Por quê? Porque isso fortalece as nossas vidas, fortalece o nosso ministério, traz crescimento pessoal. As nossas famílias e vizinhos, eles vão aprender muito mais com a nossa unidade, com o nosso companheirismo, o amor uns pelos outros, do que com o nosso convite para eles participarem de um estudo, de um culto, de uma pregação. O próprio Jesus disse isso, né? Quando nós formos o mundo conhecerá Ele como Senhor. Falamos aqui na lição que a maior parte dessa desunião, dessa falta de unidade, é baseada no orgulho. E o que o orgulho, né? Ele é? O orgulho é a gente começar a exigir os nossos direitos, a começar a gente ficar com essa firula, né? De que não, eu preciso da minha individualidade, eu preciso de tempo para tantas coisas, esquecendo que a gente foi comprado por um alto preço e a gente não tem mais escolha, né? Nós morremos com Cristo naquela cruz e morremos hoje para amar os nossos irmãos. E morremos para fluir o fruto do Espírito Santo, para fazer brotar o fruto do Espírito Santo. E o orgulho, ele recebe, né, a glória para si e ele não dá glória para Deus. E Jesus condenou os fariseus por conta disso. Eles queriam a aprovação dos homens, mas não queriam a aprovação de Deus. Então o orgulho é isso mesmo, né? É não fazer morrer o seu eu. É a sua vontade, é o seu interesse, é aquilo que eu penso, é o outro sempre que precisa dar o passo à frente, pedir perdão, é o outro que tinha que ter pensado como iria falar comigo, como queria abordar algo. E uma das formas que a gente sabe que o orgulho tem é a inveja. E a inveja não é só, às vezes, desejar o que o outro tem. É também desejar que o outro não tenha. E isso atrapalha na cooperação. Né? Tanto que o texto lá de Tiago diz, né, que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Eu tenho percebido, meus irmãos, que a maioria dos problemas não são problemas de diferença de opiniões, doutrinários, né? O calvinista não briga com arminianista, porque talvez ele esteja certo e não queira entender o outro, né? Na verdade, ele briga porque ele não quer entender o outro. Ele briga porque ele quer que a opinião dele seja aceita e ele não quer dar ouvido ao outro. Ele ofende o outro, né? Ele diz que o outro, por crer naquilo, ele está crendo numa teologia do inferno, né? Ele está sendo herege. E aí começam as brigas, né? E aí começa a divisão dentro da igreja. E a gente pega essa questão, por exemplo, do arminianismo e calvinismo, a gente não é obrigado a crer em nenhuma nem outra, porque são teorias humanas. São dois homens do passado que começaram a estudar sobre salvação e escreveram. E todos os dois têm bases bíblicas para escrever aquilo que eles argumentam, né? É claro que eu tenho uma tendência mais para o arminianismo, mas eu não vou dizer para o calvinista que ele não é salvo, que ele é herege, né? Eu creio que dá para unir as duas teologias e a gente encontrar aí pontos comuns, coisas que nos unem e viver em unidade. E acontece isso muito no nosso meio, né? Nem é tanto por questões doutrinárias, é mais por questões relacionais mesmo, pessoais. Eu dei um exemplo aqui que a inveja pode entrar até num culto nosso na igreja. O motivo pode ser um culto, né? Coloquei o motivo porque, entre aspas, porque não é verdadeiramente o motivo. A gente sabe que o motivo é o pecado no nosso coração. Então eu falei aqui que, embora eu seja o líder, está cheio de pessoas nos ajudando a realizar o culto. A pessoa que varreu, a pessoa que abriu, a pessoa que fez o louvor, a pessoa que ficou na recepção, né? Os irmãos que fizeram as diversas partes do culto. Mas alguém pode se levantar em inveja ou até autocomiseração e dizer, poxa, é o pastor Mateus que recebe todo o aplauso, né? Ninguém me elogiou, ninguém disse nada para mim. Mas o que a gente precisa entender é que no momento que a glória não é de homens, e nós não podemos, né, dizer que um vai receber o elogio mais do que o outro, e nós precisamos também tomar esse cuidado, né, para não tomar a glória de Deus. Eu coloquei aqui, né, que Deus utiliza pessoas de espírito quebrantado, coração humilde, desinteressado em promoção pessoal, que se gloriam somente na cruz de Cristo. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, né? Nenhuma glória para mim. Se eu fui colocado lá, é uma responsabilidade muito grande. E não é simplesmente porque eu sou melhor, né? Aliás, não é de jeito nenhum, né, que eu sou melhor, que eu tenho mais capacidade com os outros, é pura graça. E a Bíblia fala, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, essa unidade exige maturidade de cada um dos irmãos. Exige que cada irmão pense menos a respeito de si mesmo, que cada irmão suporte o outro, que cada irmão se interesse pelo outro, né? Porque um corpo não pode funcionar com membros doentes, com membros inflamados, né? Tanto que na medicina aí nós temos inflamação. Se alguém está inflamado, ele precisa de tratamento. Eu citei um outro exemplo aqui, que eu e o Caleb estávamos andando de caiaque, e de repente o caiaque do Caleb agarrou, né, num banco de areia, e ele ficou preso lá, coitado. E ele, pai, estou agarrado, não consigo sair, no meio do mar, né? E aí eu deixei o meu caiaque, pulei logo na água e esqueci que tinha muitas pedras por ali. E eu bati o meu dedão numa pedra ali, rasguei meu dedão e começou a sangrar. Naquela hora, ao mesmo tempo que eu ia lá socorrer o Caleb. Ai, pastor. Eu ia socorrer o Caleb, eu não pensei em mais nada, né? Eu não pensei no tempo que a gente tinha que devolver o caiaque, porque a gente ia ter que pagar, né, mais do aluguel. Eu não pensei no almoço, eu só pensei no meu dedão e, é claro, né, a gente não esquece do filho também. Então,
é assim, né? Imagina que se tem um órgão do corpo que está doente, né, todo o corpo vai doer. É como um pai que cuida do filho. Todo um corpo vai se preocupar, né? Olha quantas orações nós fizemos pela Ângela esses dias, né? Por onde a gente ia, Terezinha preocupada com a Ângela, Rodrigo preocupado com a Ângela, Alessandra, Lana, né? A gente orando, clamando pela vida dela. Por quê? Porque ela estava vivendo algo muito difícil, gente. Eu não imagino que seja isso, um neto, né? Ser preso e acusado injustamente. Meu Deus! E assim é com o corpo de Cristo. A gente precisa ter uma comunhão tão íntima que quando alguém se machuca, a gente vai saber que ele se machucou. Tem gente que nem sabe o que está acontecendo na igreja, não é verdade? Tem gente que não sabe quem está doente, quem está precisando de algo. Tem gente que ainda está vivendo a igreja como se fosse um programa semanal, como se fosse um clube social. Clube social, eu falo isso sempre. Não é, Alessandra? Um clube social. E eu fico, gente, onde que esse povo aprendeu a ser igreja? É por isso que a gente tem insistido tanto, né? Do povo sentar, do povo participar de um grupo de discipulado, para o povo aprender a ser igreja, gente. Porque a igreja não é de culto em culto. A igreja é vida na vida. É estar uns com os outros. E eu achei tão interessante, né? A Alessandra pode confirmar. O Cláudio veio a fazer parte do nosso grupo de discipulado. E no outro dia ele estava lá. Irmãos, foi bom demais. Pastor, mas era isso que eu estava procurando. Porque eu já fui um profissional de culto. Eu vivia de púlpito em púlpito. É verdade. E agora eu estou experimentando de casa em casa, de oração em oração, de vida na vida. A última oração que a gente... De onde nós viemos não tinha essas coisas, pastor Matheus. Nós não fomos ensinados dessa forma de onde nós viemos. Mas o Senhor abriu nossos olhos e aí a gente, né, o Senhor teve misericórdia de nós. Amém. Assim como nós continuamos orando para que o Senhor tenha misericórdia de outros que estão lá também. Amém. Glória a Deus. E a gente, assim, não se orgulha por isso, né? A gente quer ver também outras igrejas entendendo esse caminho da comunhão. Foi assim com Jesus, né? Eu não sei por que muitos teólogos ainda insistem em dizer que... Muitos não, né? Isso já está quebrando. Mas eu lembro que 15, 20 anos atrás, eu encontrava alguns batistas tradicionais e eles batiam o pé para dizer que célula era algo questionável, que não tinha isso na Bíblia. Eu falei, meu Deus, que Bíblia que esse pessoal está lendo? Quantas casas que Jesus ministrou, né? Quantas casas que Paulo esteve, né? Na verdade, ele mais ministrava na rua e nas casas do que nas sinagogas. Nas sinagogas ele era mais expulso, né? Enfim. E aí vem uma outra pergunta, né? Quais ações práticas você pode tomar para ajudar seu irmão quando ele tem um problema? Então pergunte aos seus discípulos, né? Diga, gente, o que a gente pode fazer de prático? Né? O cristão que sofre não pode esconder suas lutas da comunidade. Então, tudo que ele está sofrendo, ele precisa comunicar. Né? É uma fraqueza? Comunica para não cair. É um pecado? Comunica. Arrepende-se. Pede conselho para não virar uma iniquidade. É um problema? Pede ajuda. Ah, mas vocês não vão poder me ajudar. Mas nós podemos orar e cremos que o Senhor vai ajudar. 1 João 5, 15, 16 diz que se a gente orar por alguém que está doente e o pecado não for pecado de morte, Deus vai restaurar a vida do nosso irmão. Né? Então, o corpo promove essa saúde, canalizando toda a fraqueza e dor na sua própria corrente sanguínea. Ou seja, nós dividimos a carga e multiplicamos a força. Só a um corpo doentio falta essa intimidade. Então, um corpo doentio, né, permanece doente por falta de intimidade. E aí uma pergunta bem pessoal, para um momento bem pessoal na nossa reunião, né? Você tem compartilhado suas dores, fraquezas, problemas e pecados?
De quem você tem recebido ajuda no corpo? E você pode acrescentar aí mais uma pergunta. Se a pessoa responder, não, eu não tenho compartilhado. Por quê? Tá faltando o que para você compartilhar? E a gente vai trabalhar isso aí. Os membros de um corpo maduro ultrapassaram a ideia incompleta de ir à igreja e entendem que eles são a igreja. Então, a gente precisa entender que igreja é o corpo junto, É estar junto para ser edificado junto, não mais restrita a tijolos e argamassa. E a igreja agora vai funcionar fora das quatro paredes. Uma igreja, de duas asas, uma igreja que não tem paredes, uma igreja que alcança a vizinhança, alcança a escola, E por último, os benefícios da comunidade para o discípulo são tão grandes que é quase impossível sobreviver sem eles. Olha que interessante esse parágrafo final aqui, ó. Vou pedir, deixa eu ver quem está aí atento à tela e pode ler para a gente esse parágrafo final. Em que outro lugar? Eu não consigo ler não, está muito pequeno. Deixa eu ler então para vocês. Em que outro lugar um discípulo pode estar submisso a homens espirituais que o conheçam bem? Em que outro lugar pode ser nutrido e receber suporte para seu crescimento e sua maturidade cristã? Em que outro lugar pode se tornar semelhante a Cristo pela observação da vida de outros? Pode experimentar comunhão doce e pura? Pode estar tão seguro no amor do seu próximo, de forma que é liberado para amar aos outros como Deus o ama? Pode pertencer a um coro que canta em uma só voz um hino contínuo de louvor e adoração ao Criador? Em que outro lugar seu testemunho para o mundo pode brilhar tanto assim? Em que outro lugar ele pode ser um discípulo? E a resposta para todas essas perguntas é: no corpo, na comunhão, da igreja, na comunidade dos santos. Queridos, há muitos benefícios por estar em comunhão, por ser aberto, por dividir a nossa dor. E nós queremos viver isso como grupo de discipulado. Eu quero viver isso com vocês. Quero ser aberto, eu quero ser vulnerável. Eu falei aqui outro dia, que vulnerável é mais do que ser transparente. O transparente fala do que está sentindo, mas o vulnerável fala do que está sentindo e pede ajuda. E está aberto a receber ajuda. Então vamos ser vulneráveis. Ministre nessa hora, feche esse momento com uma oração, profetizando, abençoando a vida dos seus discípulos. E a tarefa, o desafio é continuar lendo a Bíblia, orando. E a segunda é baseada naquilo que a gente estudou, Se abrir com alguém durante essas 2 próximas semanas da dificuldade que você tem. Um pecado que está te vencendo, ou uma fraqueza que tem tomado conta do seu coração. Peça oração e conselho, dê preferência para o seu discipulador ou alguém desse grupo que você confia. Então, tentar fazer isso no próprio grupo, Quem sabe vai sobrar um tempo e a gente não começa esse desafio logo ali. Não é verdade? Quem sabe a gente não marca um café esses dias e se reúne só para falar das nossas fraquezas, para orar um pelos outros. Queridos, aproveitem. Vou falar isso aqui de coração. Todas as vezes que você estiver com seu discípulo, ore por ele. Ministre na vida dele. Você não tem todas as respostas, mas Deus é capaz de tocar o coração e de fazer milagres. Eu fiquei um pouco pasmo com a libertação dos netos da Ângela. Eu falei assim: Ângela, mas que reviravolta é essa? E ela falou assim: pastor, Deus é maravilhoso. Tudo indicava para que eles não fossem libertos. Estava tudo indicando. Trabalho ruim do advogado, trabalho ruim da juíza, os policiais corruptos, mas o Senhor foi fiel. Amém, queridos? Alguma dúvida sobre
esse estudo, alguma dica, algo que vocês queiram comentar? Pastor Matheus, o nosso encontro do dia 6 vai ser lá na igreja mesmo, dia 5, aliás? Dia 5, na igreja mesmo. O senhor havia, tá bom? Tá, o senhor havia marcado o encontro com a gente, seria dia 28, mas aí o senhor tem um compromisso no dia 28, passou pro dia 5, é isso mesmo, né? Confirma. Isso mesmo, confirma, tá? Amém. Se aparecer Amém. minha foto lá, você aperta confirma. Ai, pastor Matheus, foi ótimo. Amém, pode deixar que eu Amém? confirme. Não quero ser político, não. Até disseram que uma vez eu era presidente da Associação de Pastores de Nova Lima porque eu queria ser vereador, né? Queridos, nós temos alguns recados importantes aí, né? No dia 6 de junho, que é a primeira sexta-feira do mês, nós vamos ir para o monte. Eu acho que mesmo que esteja um pouco frio, vamos tentar fazer isso, vamos levar o nosso povo. O povo gosta de monte, vai dar gente, né? Quem puder dar carona, vai de carro. A gente fica lá um tempo bom. Então, dia 6 nós vamos para o monte. Faça frio ou faça frio, porque com certeza vai fazer um pouco de frio. Dia 14, encontro de mulheres, às 18h30, não é isso, Alessandra e Lana? A gente marcou às 18h30 para dar tempo, né? Das irmãs chegarem. Isso. E como não é um culto, né, semanal, a gente dá aquele prazo maior de 20 minutos para começar, né? Se a gente colocar às 19, algumas pessoas podem chegar atrasadas, e aí chega às 7h30, e aí o culto já vai ter começado. A nossa intenção não é essa. Então, nós marcamos para as 18h30, né, para dar tempo das irmãs chegarem. Amém. E o curso Maturidade Cristã, né, gente? É muito importante que vocês façam e que também convidem os discípulos a fazer. A gente tem visto muita dificuldade na igreja das pessoas participarem de uma escola bíblica, participarem de um grupo de estudo, né? Sentarem para aprender, e por isso tantas heresias, tanto erro doutrinário nesses dias, tanta gente fraca, tanta gente sem entender, né? Que precisa ter comunhão na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, que precisa basear a sua vida na Bíblia, e aí não lê Bíblia, não sabe o que está escrito na Bíblia, né? Não busca a orientação bíblica, que é revelação, né? Como diz o pastor Roberto, que estava lá no Encontro de Casais, é revelagem e profetada, né? O povo quer revelagem. Ô, pastor Roberto, viu? É engraçado, né? A figura. Ele é uma besta. Então, vamos incentivar. A gente provavelmente vai dar uma pausa na Escola Bíblica Dominical em julho, para se preparar para iniciar essa nova fase em agosto. Até para a gente ter aí um fôlego para os professores se organizarem, para que eu também me organize, né? E a gente está terminando também agora a última revista, né, de adultos, antes dessa nova fase, só falta mais 2 lições. Então, é isso. Amém, queridos? Vai ter inscrição, pastor Matheus, para esse curso? Vai ter inscrição, vai ter um valor, nós vamos cobrar um valor simbólico por mês, vai ter um material, vai ter certificado no final para quem for participar, vai ter uma formatura. Nós vamos fazer um curso de excelência mesmo, onde as pessoas saiam de lá com uma formação teológica, espiritual, bíblica, né? Para poder saber responder com autoridade, para poder ministrar, para poder liderar em grupos de discipulado, para poderem pregar. Amém? Então vai ser esse o nosso objetivo.
Deixa eu voltar aqui. Amém. Aproveitar que a Alessandra está com a câmera aberta aí. Alessandra, como tem sido o seu discipulado? Como que estão os seus discípulos? Como que você está? Eu queria ouvir também sobre como que cada discipulador está. Está animado? Né? Eu sei que se eu perguntar se está cansado, se dá trabalho, eles vão falar que estão. Graças a Deus, o Senhor tem me sustentado em oração, em leitura bíblica, tem me ajudado, e sempre no dia do discipulado, assim, vai chegando nos dias de discipulado, assim, me dá um frio na barriga, enfim, mas está sendo uma bênção. As meninas, elas têm colaborado muito comigo, têm me ajudado muito, porque na realidade eu aceitei a participar do discipulado não para discipular, mas para ser discipulada, né? E nessa daí acaba que eu estou do outro lado, mas também sendo discipulada, evidentemente. Mas eu não, nem por um momento, me julguei capaz, em momento algum, de fazer isso, sabe? De discipular alguém, né? Mas eu acho assim que, na realidade, eu acho que as meninas que têm participado do discipulado, eu acho que elas deveriam dizer, né, de fato, se realmente elas estão gostando, se realmente elas têm confiança em mim para isso. Nós temos conversas, confesso ao Senhor que não há abertura, né, de dores, muitas questões não são ditas naquele momento, né? Mas assim, me chamam no privado, eu tenho conversas com as meninas no privado, e ali elas compartilham alguma coisa comigo referente à vida delas, aquilo que elas estão vivendo. Pouco tempo mesmo, Lona esteve conversando comigo, a Evelyn, a Neuzeli, entende? Então, assim, estamos tendo essa troca. Amém. Estamos tendo essa troca. Eu tenho aprendido também com elas, muito. Tenho aprendido sobre mim mesma com elas. Amém. Meu microfone está ligado? Tá aberto. Amém. Glória a Deus. É isso, né? E se elas pessoalmente têm se aberto, né? Tem acontecido, de fato, um desejo de transformação e uma transformação. Nós cremos nisso, né? E que bom. Lana está aí também. Lana, dá preferência para as mulheres. Quer compartilhar como tem sido? Como que você está? Eu estou bem, mas assim, comigo não funcionou muito o discipulado, não. Assim, para eu discipular. As pessoas, elas têm assim, mostrado mesmo que não estão muito interessadas. Só a Terezinha mesmo, que continua interessada. As outras, até algumas eu insisti, eu disse, não, manda sim, quero sim, mas não comparecem, sempre acontece alguma coisa. Então, assim, eu não vou abrir minha câmera hoje, que eu estou me sentindo assim, um pouco abatida, cansada, porque aqui em casa tem estado agitado com esse negócio de Daniela entra e sai, Lília anda muito nervosa. E assim, mas eu tenho andado junto com a Alessandra, e tem sido fortalecedor, porque a Terezinha está junto comigo, está andando comigo. E agora que a Ângela, para a glória de Deus, né? Findou-se aí essa dor, essa tristeza, eu creio que a gente vai melhorar nisso aí, em nome de Jesus. Vou dar um tempinho para ela lá degustar
a alegria dela e depois eu estou atrás dela de novo. Vou trabalhar agora? O País com Anjo, vou trabalhar agora? Em nome de Jesus, ela há de vir, porque tem 2 casas de paz para fazer, tem uma irmãzinha que está voltando agora. Então eu por enquanto eu vou continuar assim com a Alessandra e com a Terezinha, e eu vou fazer essas tarefas aí que tá me, né, tá aparecendo, aí vamos ver. Estou caminhando, porque eu cheguei a ficar desanimada, mas assim, eu continuo comparecendo, lutando contra o cansaço, contra o desânimo, contra o querer parar. Mas estamos aí. Amém, Lana. E na hora certa vão surgir aquelas pessoas que querem ser discipuladas. Isso Amém. aconteceu até com Jesus, né? No Não primeiro é? momento, todo mundo traiu Jesus. Abandonou, Verdade. traiu, não sentiu a dor dele, né? Mas quando foram cheios do Espírito Santo, toda aquela palavra que estava ali, eles conheciam o Antigo Testamento, eles foram criados na sinagoga. Tudo aquilo que Jesus falou com eles, gente, 3 anos de ministração, né? Eles ouviram todas as parábolas da boca de Jesus, eles ouviram o sermão da montanha, eles ouviram o sermão profético, eles ouviram sobre oração, sobre jejum, eles viram Jesus curar. Eles até curaram, né, gente? Curaram. As pessoas foram batizadas através deles. Mas na hora do vamos ver, da amizade, de crescer mesmo, cadê eles? Então, assim, nós precisamos basear mesmo o nosso discipulado no discipulado de Jesus para a gente não se frustrar. E vão surgir pessoas, nós queremos ampliar essa visão na igreja. Deus vai nos dar graça para a gente estar sempre comunicando sobre essa visão discipuladora, né? De todas as formas, dos cultos. A gente passou agora esse mês da família, né? E eu pretendo nesse mês agora dar uma ênfase maior nessa questão do discipulado, da palavra. E a gente vai então ver pessoas chegando com esse desejo. Tem muitas pessoas chegando, Lana. E esse grupinho aí tem muito potencial. Daqui a pouco esse grupinho aí vai precisar se multiplicar, né? Tem Amém. muitas pessoas chegando e eu creio que muitas pessoas sedentas, né? Nós vamos começar amanhã uma turma intensiva do curso Descubra, com 3, 4 pessoas. Deixa eu ver, tem 4 pessoas, né? E para ver se elas realmente querem batizar agora, no dia 6 de julho. E algumas dessas pessoas vão precisar ser discipuladas, ser acompanhadas. E o nosso objetivo é que cada pessoa que chega na igreja entenda que depois que ela é batizada, consolidada, ela precisa ser discipulada. Ela precisa estar na igreja fazendo o curso Maturidade Cristã e ela precisa estar acompanhando um discipulador. Mas é isso mesmo, não dá muita folga para a Ângela não, deixa ela curtir lá uns 2, 3 dias e depois já liga para ela. Pode deixar. E já tenta marcar já com antecedência o Casa de Paz, ver a casa da Terezinha lá, né? Espera a Ângela não, tem você, tem Ana Célia. Ana Célia. Ana Célia, você acha que a minha ajuda esse final de semana? Foi um lugar e não deu. Deve ser sábado que vem, se Deus quiser. Amém. Vai dar certo, no nome de Jesus, né? Rodrigo, está aí conosco, meu amado. Amém, pastor. O nosso discipulado também tem sido uma bênção. Glória a Deus. Eu tenho procurado a intenção. Era uma vez, né, como a gente combinou, por 4 online, né, e uma vez presencial. Eu estou tentando fazer 2 vezes presencial e 2 online. Ainda estamos achando muita dificuldade por conta dos horários. Eu trabalho à noite. O Helder também, mesmo plantão. É plantão contrário. Então, assim, mas está sendo muito bom. A proximidade muito... Eu mando devocional, os irmãos também estão mandando devocionais todos os dias. Devocionais que eu digo é um versículo aleatório, que a gente busca de cada um uma direção. Eu também tenho, pelo menos 3 vezes por semana, eu mando um versículo e falo, meus irmãos, né? O que vocês entenderam desse versículo? Compartilhem comigo aí. E todo mundo responde com um áudio, eu entendi isso.
E então, a partir disso, a gente traz algumas direções mesmo em cima do versículo e tem sido muito bom, tem sido maravilhoso essa aproximação. Os irmãos têm me procurado e agradecido mesmo por essa a proximidade que está sendo gerada. Glória a Deus por isso, que cada dia mais esse elo aumente e também estou na intenção de colocar novos irmãos. Tenho convidado alguns irmãos para participar conosco e essa visão, para a glória de Deus. Amém. Que legal, Rodrigo, você compartilhar isso conosco, né? De mandar versículos e textos pequenos e envolver as pessoas nessa participação. Eu creio que a gente pode copiar o Rodrigo nessa ideia boa aí, não tem direitos autorais, né? A vozinha gostosa aí do Emanuel. E a gente então vai, assim, dessa forma, né, não ficar tanto tempo sem comunicar com o grupo, sem provocar o grupo no bom sentido. Então vamos fazer isso. Meu grupo também tem caminhado, tem alguns discípulos que são mais aplicados do que outros precisam de fato, né, se abrirem mais, serem mais participativos, mas o fato da gente tá conseguindo estar junto e eu estar conseguindo me reunir com eles pessoalmente tem causado algum efeito, né? Eu espero que o Senhor possa me ajudar, me dando outras estratégias para alcançar o coração deles, mas a gente tem percebido, né? Eu convoco eles para estarem na igreja, eles têm ido, a gente ora juntos no grupo, né? A gente compartilha coisas juntos, tem sido muito bom. Amém? Glória a Deus por isso. Então, dia 5, como a Alessandra bem lembrou aí, vai ser a nossa escola de discípulos presencial. Então a gente não vai ter escola, né? A escola que seria, hoje deixa eu ver aqui, hoje é 26, a próxima 9, 23, dias... Ô, gente, o meu calendário aqui está saindo do lugar. Dia 7, né? Em vez de dia 7, nós vamos fazer dia 5 de julho, presencial lá na igreja. Vamos tomar um café juntos lá e vamos ter esse momento lá juntos. Amém? Depois o senhor coloca o horário, pastor, pra gente? Eu creio que a gente pode marcar 18 horas, né? O que vocês acham? No sábado. Por mim, tudo bem. Tá bom, horário bom. Bom, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Giovanni, compartilhar também conosco. Você está desocupado aí. Gente, quem tem criança pequena, a gente tem que sempre ter essa paciência, né? Tá trocando fralda aí, Giovanni? Dando de mamar? Não, não carregador ali. Amém, querido. Galera, graças a Deus, né, vendo aí os testemunhos, eu vejo que Deus tem nos sustentado. Na sexta-feira passada nós nos reunimos ali na casa do Diego e foi bem interessante. E quando o Diego começou a falar, né, a respeito da trajetória, isso motivou o nosso coração ainda mais, porque a gente viu quanto de pessoas que passaram por nós, né, que alcançaram a semente e desanimaram no meio do caminho, mas que ao longo do tempo vai mandando mensagem, vai, né, matando aquela saudade, vai visitando a gente. Eu até comentei com o Diego que eu encontrei um que visitou, né, o nosso grupo há um tempo atrás, e eu encontrei com ele na Vale. No dia que eu fui fazer um treinamento lá com o Neivo, aí do nada ele apareceu, o Ian, e falou assim: vocês estão com o grupo lá ainda? Aí eu falei: nós estamos. Ele falou assim: nossa, aquele dia que eu fui foi transformador para mim, só que devido ao trabalho, eu estava chegando muito tarde em casa, só que eu mudei de emprego,
e agora eu tô querendo voltar. Eu queria saber se vocês estão abertos ainda. Aí eu falei com ele, né, que nós estamos lá no mesmo horário, no mesmo canal. Ele foi e falou que iria, né, eu já falei com o Diego para mandar mensagem nele. Então, assim, a palavra nunca volta vazia. Então, todas as pessoas que passarem por nós, a gente lançar a semente e o Senhor vai dar crescimento. Isso foi algo, assim, que me gerou fé, que me gerou esperança, que me gerou, assim, uma força de continuar. Às vezes a gente acha que não está acontecendo nada, que nada está dando certo, que as pessoas não estão ouvindo, mas é o Espírito Santo que convence. O nosso papel é só cuidar e estar próximo. Amém, Giovanni. Isso nos anima mesmo, né? Esses dias a gente fez uma visita para Débora Lourenço na casa da Lana. Olha só que beleza, gente. A casa dela está em reforma e foi tão bom, gente. Ela se abriu conosco, a gente pôde aconselhá-la, fortalecê-la, né? Ela está precisando só de um empurrãozinho para ir na igreja. Ela disse que iria nesse domingo, não conseguiu ir. Mas foi tão bom, né? A gente vê que, como o Giovanni falou, a gente deixou a semente e marcou a vida dela. Amém. Vamos terminar então orando, né? Pelos nossos, cada um aqui de nós, por cada um de nós, pelos discipuladores, pelos nossos discípulos. Lana, você pode fazer essa oração por nós? Está disponível? Estou, amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Ô Senhor, como o Senhor é bom. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esse grupo, tem sustentado esse discipulado. Deus, nós buscamos forças no Senhor, sabedoria dos céus. Nos ajude, Senhor, a concluir o trabalho que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus. Oro por cada um aqui presente, pelos que puderam não estar. Deus, nos fortaleça a fazer a Tua vontade, a cumprir a missão com zelo. Pai, em nome de Jesus. Renova as nossas forças, sim, nosso ânimo, nossa fé. Nos direciona, Senhor, quando nos sentimos perdidos. Ô Pai amado, Pai querido, não nos deixe nos desanimar no caminho, mas em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos mesmo servir, Senhor. Nós estamos aqui disponíveis a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a ser sensível ao nosso discípulo. Nos ajude a ser sensível, ó Pai, ao coração pelo qual nós estamos ensinando, cuidando. Enfim, Pai, em nome de Jesus. E tenhamos o mesmo sentimento que o Senhor tem. A mesma compaixão, que tenhamos o mesmo amor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por nos chamar e nos ajuda, Senhor, a concluir a missão que o Senhor nos deu em nome de Jesus. Obrigado por mais esse discipulado, obrigado por mais essas instruções. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a absorver de verdade e colocar os nossos corações, Senhor, bem abertos, bem verdadeiros diante dessa missão, em nome de Jesus. Assim seja, amém. 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 Amém, queridos. Amém. Queridos, amém. Só mais uma coisa. O que vocês acham da gente colocar como desafio aí para cada grupo de discipulado para o segundo semestre, né? Fazer um Casa de Paz. Né? Amém. Você pegar aí mais 2, 3 discípulos e fazer um Casa de Paz, né? E aí você vai ensinar o seu discípulo a ministrar, a orar pelas pessoas, a evangelizar, a ter compaixão pelas pessoas, fazer um pouco do que Jesus fez, né? Senão não vai ser discipulado verdadeiro. Se ficar só entre nós, vai ser clube social. E aí a gente precisa levá-los para fora também, né? Amém? Quem não sabe o que é Casa de Paz, a gente marca um dia para dar esse treinamento. A gente dá esse treinamento na igreja, leva todos os discípulos, aí você vai ser preparado e os discípulos também. E logo depois do treinamento a gente marca uma data para tentar começar todo mundo juntos.
Se for possível, amém. Se não for possível, né, cada um começa dentro da sua realidade. Tá certo? Amém. Amém. Povo com voz de cansado, bom descanso, Alessandra, Lana. Meu Deus, tô vendo que vocês estão cansadas, viu? Toma aquele banho bom, né? Troca de roupa, que vocês vão dormir melhor. Não vai dormir com a mesma roupa que vocês trabalharam, não. Eu já tô dormindo. Ai, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Tchau, boa Fique com noite, Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe, gente. Boa noite. Boa Paz. noite. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau.